Fala galera, Rômulo Barral aqui mais uma vez com o quadro Coffee dando porrada. Tô aqui com o meu co-host, falar em inglês, que a palavra parece chique, né? Isaac. Isaac tá ficando famoso aí, o cara fala bem, rapaz. Eu vou botar ele aqui, eu vou sentar do outro lado ali. Vou trocar com ele tá mandando bem demais. E aí, Isaac, tudo certo? Tudo certo e resolvido aí. Tô muito feliz de estar aqui contigo, mestrão, aí gravando mais um programa. E hoje, vamos falar do que aí? O poder de não desistir. Stay tuned. Esse é pesado, tá? Essa é boa. Aham. O poder de nunca desistir, né? Então, gente, eu vou começar aqui falando de uma história, né, que já aconteceu comigo, porque o programa é meu, a história é minha, né? Exactly. De vez em quando eu conto a história de alguém aí. Aham. Então, o poder de nunca desistir. Eu vou trazer aí uma, né, eu acho que provavelmente a maior dificuldade que eu tive que passar como atleta, né, eu chegando ali no meu auge, na verdade na faixa azul, eu acredito, eu fui entrar num double leg na baiana, treinando e meu ombro saiu, né, tipo, saiu total. Aí desde então eu treinava, meu ombro saía, vamos lá, fast forward, né, passa rápido isso. Cheguei na faixa preta com esse probleminha do ombro sair. Treinava MMA, treinava sem kimono. Da azul pra preta? Da azul pra preta eu tive esse problema que meu ombro luxava. Só que aí quando eu cheguei na faixa preta, já tava competindo, meu ombro algumas vezes luxava de eu ficar tipo um mês sem conseguir nem lavar o cabelo aqui, entendeu? E aí eu tinha que chegar, passar uma pomada pra esquentar, fazer uns exercícios de elástico, aquecer muito todo o treino pra me conseguir treinar. E aí no Mundial de 2007, foi o primeiro Mundial na Califórnia, no começo do ano, eu fiz mais exame, o médico falou, não, você tem que operar urgente, entendeu? Não tem como, tá só piorando. E, né, ali no começo ali da season, como é que fala isso em português? A né? temporada? Da temporada, né, do jiu-jitsu, eu ia ter que operar. E era assim, né, meu segundo ano na faixa preta, e eu tava muito bem, eu falei, não vou operar não. Tem alguma outra alternativa? Ele falou, tem, entendeu? Com essa dor aí, você vai ter que fazer algumas infiltrações. Eu falei, meu filho, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Enfim, continuei lutando, entendeu? Com dificuldade de treinar, com dificuldade com dor pra dormir e tudo, mas fui, levei. Até lembro até hoje, no Mundial de 2007, eu cheguei na final do absoluto e cheguei nas quartas de final do meu peso, acordei domingo, meu irmão, eu não conseguia mexer o braço, entendeu? Tipo assim, eu fui pra lutar as finais, né, a quarta, a semi, a final do meu peso, mais a final do absoluto, assim, sem acreditar. Mas chegando no campeonato, esqueci, não me atrapalhou em nada, entendeu? Isso aí não é desculpa. Na verdade, não precisa dar desculpa, né? Eu ganhei o campeonato. Perdi só a final ali do Roger, mas depois disso eu voltei pro Brasil e falei, vou resolver isso. Tentei um tempinho de fisioterapia, não resolveu, fiz uma cirurgia. Você faz uma cirurgia pra quê? Uma cirurgia pra melhorar, né? Meu irmão, passou o tempo ali de um mês ali, fui começar na fisioterapia, tava na fisioterapia, a minha fisioterapeuta, levanta a mão, e eu não levantava. O braço simplesmente não mexia. Aí ela colocou aquele choquinho num braço, nesse braço aqui eu até estranhei, por que ela tá colocando choque aqui no braço bom, né? Colocou, pum, sentiu, pá, o negócio sentiu aquele, né, o choque, né, o estímulo no músculo, o músculo, pum. Ela colocou no outro braço, entendeu? A minha fisioterapeuta Ellen colocou no outro braço e ela ia e ligava o negócio e tá sentindo? Não. Tá sentindo? Não. E eu ali comecei a entender, né? Acho que ela chegou no máximo, no trem, e eu não senti nada. Ela, vou ligar pro seu médico. E eu já fiquei preocupado, né? Ligou pro médico, o médico, não, vamos lá. Eu vi que ela ficou branca, entendeu? Na hora assim, eu falei, alguma coisa de errado. Ela me levou no médico, nós fomos lá, e aí o médico, pode ser que aconteceu alguma coisa, me mandou para uma consulta com um neurologista. Quando eu falei com a Janaína era fisioterapeuta, eu estava estudando, não lembro na época, ela já ficou branca também, tipo assim, já mudou a fisionomia, só que ninguém me falou nada, entendeu? O que estava acontecendo.
E eu ali achando que, né, vai ver o que é e vai resolver. Fomos no médico fazer o teste neurológico de nervo e simplesmente o médico durante a cirurgia, né, foi o que ele falou, eu tava com os músculos muito rígidos, ao invés dele usar uma coisa de cirurgia de afastador de ombro, ele usou um afastador de quadril. E aí acabou que ele quase rompeu o meu nervo, acho que é nervo braquial, entendeu? Ou seja, o meu nervo foi quase tudo, ficou segurando uma pontinha. E aí o neurologista falou, olha, seu nervo tá só com uma ponta assim, e pro nervo crescer, ele cresce 1 milímetro por ano. Uou. Ou seja, para você voltar seu movimento do seu braço, vai demorar anos. E eu falei, mas como assim? Ele falou, vai demorar anos, você não sei, não tem mais como de você lutar ou competir. Cara, ali, né, eu vi a Janaína ali já quase passando mal, mas parece que o cara falou comigo assim, daqui a pouco você vai voltar e vai competir. Entendeu? Nada daquilo ali, naquele momento, me abalou. Eu tinha uma visão tão grande ali do que eu queria alcançar, que mesmo com aquela notícia ali, eu falei, vou dar um jeito. Então, a partir desse momento, o que eu comecei a fazer? A partir desse momento, eu simplesmente falei, eu vou treinar, eu vou voltar a treinar, entendeu? Continuei na fisioterapia ali, eu vou voltar a treinar com o braço. Se meu braço não voltar, eu vou lutar com o braço. Entendeu? Então, eu ia pra academia, eu treinava o dia inteiro como qualquer outro atleta, e quando eu treinava jiu-jitsu, eu amarrava meu braço aqui com a minha faixa e treinava só com o braço. Entendeu? E ficou. Fiquei treinando, até que um tempo, né? Acho que essa história eu até contei no podcast do Roger, que foi que eu fui para Inglaterra fazer um tratamento. Então, com certeza, a minha maior história de superação no esporte foi tendo essa notícia que meu braço não voltaria a funcionar, entendeu? E minha carreira teria acabado. Eu lembro de uma história que em 2008, né? Eu tava no Brasil, eu falei, vou nos Estados Unidos pelo menos assistir o Mundial. Eu vim assistir o Mundial, já tava treinando com o braço. E eu tava treinando com o braço na Gracie Barra, treinando com todo mundo. Treinava com todo mundo, todos os faixa preta, com qualquer um. Uhum. E aí o Carlinho Grace, né? Carlos Grace Júnior, me viu treinando e falou desse jeito. Romy, luta o Mundial. Tu vai fazer história, meu irmão. Visão. Entendeu? Ele queria que eu lutasse o Mundial com o braço. Por ele me ver treinando. Ou seja, eu tive que reaprender o jiu-jitsu. Eu sou destro. Eu tive que aprender a escovar o dente com a mão esquerda. Eu tive que aprender a escrever com a mão esquerda. O braço morreu. Tava morto. O meu braço ficou morto durante pelo menos 1 ano e 2 meses. Tipo assim, não era morto. Era, tipo assim, eu acho que as pessoas talvez não consigam entender. Era simplesmente eu não conseguia dar a mão. Entendeu? Era tipo, você chegar pra me cumprimentar, eu tinha que pegar o braço com essa mão aqui e entregar com essa. Não tinha nenhum movimento. Não tinha nenhuma sensibilidade do lado. Ou seja, não era pra mim ter conquistado o que eu tinha conquistado. Então eu sempre gosto de falar, existe o Rômulo Barral antes desse acontecimento e existe o Rômulo Barral depois do acontecimento. São 2 pessoas diferentes. Eu tenho hoje certeza absoluta que não existiria o Rômulo Barral se não fosse pela lesão. Uau. Então, assim, eu passei por um momento de acabou, né? Pelos médicos ali, não, acabou, não tem como você ser atleta de alta performance pelo alto nível. Ou seja, a minha carreira começou depois disso. Eu conquistei praticamente todos os meus títulos com isso. E vou te falar, viu? Eu até brinco, né? Eu não é ego, mas eu brinco assim, né, com meus amigos, né? Eu falava com eles, até o meu fisioterapeuta, o Guto, eu brinco com ele até hoje. Porque meu braço, né? Vocês aí que já lutaram comigo, vocês têm que sentir até um pouquinho mal. O meu braço direito, ele nunca voltou à flexibilidade, nem à força, nem 30%. Uau.
as pessoas vão achar que eu tô mentindo. Entendeu? Mas eu posso, o braço não sobe. Não tem jeito, vou mostrar aqui. Não precisa mostrar, ô diretora, não precisa mostrar, não. Entendeu? Né? Todos os meus, né, as pessoas que estão próximas de mim ali sabiam. Né, ou sabem, né? Eu nunca falei porque eu tava competindo. E o mais engraçado, eu nunca tomei nem um Armlock, nem um Akimura, nem um triângulo do meu lado direito, nem em treino. Desde quando isso aconteceu? Aí, meu irmão, então assim, eu acho que não é só a gente falar do poder da superação, mas o poder da mente. Sim. Né? É de não desistir, mas o poder da mente de não aceitar algo que a ciência fala ao contrário. Uhum. Então, é uma história de superação, mas é uma história mais ainda de não aceitar que aquilo ali poderia acontecer comigo naquele momento da minha carreira. Então, assim, não existe nada na minha vida, da minha carreira, que eu trocaria isso. Ou seja, se eu tivesse que voltar no tempo, obviamente, né, eu já pensei muitas vezes, imagina se eu conseguisse dar double leg. Imagina se eu conseguisse entrar na guarda X desse lado. Imagina, ou seja, o meu jiu-jitsu era totalmente limitado para fazer as coisas usando o lado. Ou seja, nada que exige movimento de ombro, nada, aqui já era. Entendeu? Nada que existe movimento de ombro tinha como eu fazer. Uma coisa que eu não consegui fazer na minha vida foi lutar, seguir minha carreira de MMA. Entendeu? Eu fiz algumas lutas depois disso aí, mas eu vi que realmente o MMA não teria jeito de me adaptar. Uhum. Mas meu jiu-jitsu foi totalmente adaptado para lutar protegendo o braço direito. Mas eu acho que você tomou essa decisão lá atrás. Isso aí, desde a Azul, você já estava lidando com isso e a situação só foi piorando, Você chegou numa sentença final. Se o médico falou, olha, não dá, mas você não abraçou aquela ideia, isso eu... Na verdade, não, porque na faixa azul era só, tipo assim, igual muita gente tem, entendeu? Uhum. Essa lesão minha é uma lesão muito comum, que é a luxação de ombro, uma lesão labral, entendeu? Uhum. Então, assim, não é algo que com 3 meses você tá de volta ao treino, né? São 3 furinhos que faz. O meu médico fez uma cirurgia aberta. O médico errou. Ele fez uma cirurgia de 1962, que chama cirurgia de Bancart, que foi um francês que inventou essa cirurgia. Lá atrás. Entendeu? Era pra ter feito 3 furinhos, entendeu? Consertasse o problema e 3 meses eu tô de volta ao treino. Entendeu? Eu só voltei a competir 2 anos depois. Eu fiquei 2 anos sem competir. Entendeu? Então, assim, lá na faixa azul é que eu tava levando, empurrando com a barriga ali, mas não me atrapalhava. Atrapalhava, assim, de vez em quando eu entrava numa baiana, assim, muito forte, o cara fazia um sprawl e meu ombro saía. Eu conseguia fazer tudo. Meu braço tinha amplitude normal, eu tinha força normal, entendeu? O problema foi depois da cirurgia. A cirurgia, ao invés de consertar Complicou. o meu problema, ela simplesmente me levou a um outro nível. Ela simplesmente quase me aleijou. Entendeu? Mas se o nervo tivesse sido estirado, o nervo não tem cirurgia. Não sei se hoje tem. Entendeu? Mas não existe cirurgia de nervo. Entendeu? Ou seja, né? Realmente foi algo que, né, eu ainda consegui me recuperar, entendeu? Por fazer tratamentos que as pessoas talvez não acreditavam, né? Que era o tratamento que eu fiz era de criar microlesões no ombro durante a terapia para fazer com que o nervo, como se fosse num termo mais popular, acordasse mais rápido. Então eu ia e o cara vinha numa bem no fundo mesmo do meu ombro, entendeu? Doía muito a terapia que eu fazia, mas o cara falava, daqui uma semana você vai levantar a mão, daqui uma semana você vai fazer bíceps. E eu já não tinha mais essa visão assim, como não é possível que esse cara vai conseguir isso, porque já tinha 1 ano e 2 meses ali, entendeu? E tudo que ele falava foi acontecendo. Ele realmente me falou, eu consigo te recuperar uns 30%. Entendeu? Mas no meu ponto de vista, 30%, se eu já tava com o braço, eu já tava quase no nível máximo da faixa preta, a galera pode estar não acreditando. Mas é a verdade. Carlos Gracie Jr., você pode vir e dar um testemunho aí, que você tava lá vendo. E todas as pessoas que estavam treinando na Gracie Barra, inclusive os que treinaram comigo, obviamente não tinha ninguém puxando o meu ombro. Todo mundo treinava normal, entendeu?
Como se eu não tivesse o braço aqui. Ninguém puxava o braço, pegava o braço na faixa e puxava. O meu medo de competir era eu chegar na competição e a pessoa, peraí, esse cara tá com o braço na faixa, eu vou atacar o braço dele. Entendeu? Não de chegar e passar a guarda pro lado direito ou treinar normal. Todo mundo treinava normal. Era como se realmente eu não tivesse o braço. Entendeu? Se eu fosse lutar o campeonato e eu tivesse certeza que ninguém iria atacar, puxar meu braço dentro da faixa, eu lutaria. Mas eu sabia que não ia acontecer isso. Eu chegar lá, na hora que o cara estivesse tomando um calor com um braço lá, ele ia... Ele já vai... o atleta ia, entendeu? Mas sabe o que eu vejo, Sensei? Que essa coisa do o poder de não desistir, isso é porque a gente tá mencionando aqui, baseando na sua carreira. Mas você falou que você tem que se adaptar por completo, você não conseguia nem lavar o cabelo, ou seja... O desafio foi muito mais além do que a carreira, porque você era destro e teve que se adaptar completamente a várias outras coisas fora do tatame, do treino, na vida cotidiana. E só você sabe quanto é difícil. Pô, você é destro, tudo com a mão direita, escova os dentes, para coisas básicas, e agora você não consegue fazer. E ainda tem ali a parte da carreira, a importância de tudo isso. Dá pra ver que o poder de não desistir envolve muita responsabilidade com aquilo que você quer alcançar. Porque é uma batalha no cotidiano, a coisa básica da vida que você quer. Pô, desde lavar o cabelo até o alto nível da faixa preta, é uma série de desafios que você abraçou ali e decidiu não desistir. A parte disso, você continua vivendo a vida e você tá ali na sua carreira já adaptado e tal. Pô, tem o casamento, depois as crianças, tudo ali tudo ali que gera em torno da sua vida, os desafios são mais intensos, são mais difíceis. Você já tem um não ali, porque o médico, você mesmo falou, a ciência falou não vai dar. Mas dentro de você ali, você tomou essa responsabilidade. Eu não vou desistir. E aí acabou. Isso é crazy. Não, e foi algo, né, no momento assim da minha vida que realmente me ensinou muito, né? Igual, né, isso aqui é só uma história pra gente chegar no nosso tema, né, de nunca desistir. E eu acho que quando a gente passa, né, eu sempre falo isso, devo ter falado aqui em podcast já, eu sempre falo, né? Isso aí foi a história dos meus atletas que eu já tive a oportunidade de treinar. Toda virada de chave dos meus atletas que eles alcançaram o próximo nível foi quando eles tiveram que superar alguma coisa. Eu acredito que é até um teste, entendeu? Você tá indo, aí a vida te joga um teste, entendeu? Um teste forte, que é pra testar, peraí, deixa eu ver se essa pessoa realmente é uma pessoa escolhida para alcançar o que eu tenho guardado para ela, entendeu? Né, eu acho que Deus ele dá a ferramenta, mas a gente está sempre sendo testado para saber se a gente é merecedor daquilo, entendeu? E assim, falando em termos de nível técnico, então por eu não desistir disso, se eu tivesse o que eu vi, na verdade, a minha lição que eu tirei disso, por que eu não trocaria isso? Porque eu não acho que eu seria tão bom igual eu fui sem essa lesão. Ou seja, o meu aprendizado não foi só de superar, mas o resultado técnico. Imagina, você é destro, você vira canhoto. Imagina, você tira uma parte do corpo, você tem que adaptar. Mas essa parte do corpo volta, pelo menos 30%, como uma parte de suporte. Então, o meu nível técnico, é só quem entende um pouco de jiu-jitsu consegue entender. Imagina você treinar jiu-jitsu. Eu já treinei com tanta gente, com os melhores, com pessoas de outra academia, já competi. Ninguém nunca me deu um armlock no braço direito, uma kimura, uma americana. Ninguém nunca fechou um triângulo. Eu não tô falando isso em competição, não. Eu tô falando em treino. Entendeu? Certeza tem uns caras aí que já treinou contigo que não tinha nem ideia disso pois agora, é. Pô. E aqueles que tinham ideia nunca conseguiram chegar lá. Entendeu? Eu tenho que pensar aqui se alguém já conseguiu abraçar minha cabeça desse lado, treinando. Entendeu? Eu tenho que parar e pensar se alguém já conseguiu abraçar minha cabeça desse lado, chegar no 100 kg num treino, por exemplo. Então o nível técnico e o nível mental que isso dessa lesão me trouxe, entendeu? Nem eu consigo explicar.
Te deixou entendeu? polido em uma coisa Exatamente. única. É uma única. coisa que ficou no meu consciente, subconsciente. Não, isso aqui não pode acontecer. Então foi como se fosse uma fortaleza blindada que eu criei Aham. nesse lado aqui, entendeu? Então, essa aí realmente foi a minha maior história de superação dentro do jiu-jitsu, que me fez mostrar que depois que eu superei, mesmo ficando limitado, eu me tornei muito melhor. Sim. Em tudo. Então, né, levando isso aí para nossa vida pessoal, me ensinou muito, né? Eu já passei, né, inclusive passei há pouco tempo, depois é um caso bom do podcast, que isso aí vai ser até importante falar, passei por um problema de saúde há 2 anos atrás, entendeu? Bem Sim. complicado, e isso aí estava sempre no meu consciente, sempre no meu subconsciente, por uma coisa que não teve jeito. Eu consegui ter jeito, eu arrumei o jeito, Sim. isso aqui que, né, tá tudo caminhando pelo lado que tem jeito, por que não vai ter? Então, assim, né, eu acho que foi a primeira vez que eu dividi essa história bem detalhada assim, né? O nosso tempo do Cofre da Empurrada é bem curto, é 20 minutos, mas com certeza o nosso tópico era de dividir uma história de superação. Com certeza, na minha história do jiu-jitsu, essa foi a minha maior história de superação que eu já tive. Mas igual falei, foi a maior história, foi a mais difícil, mas foi a que mais me fez evoluir. Sim. Como atleta e como pessoa. Sim. E eu não trocaria absolutamente nada. Se tirasse isso da minha vida, era a mesma coisa de eu não ter título. Entendeu? Era a mesma coisa de tirar algo assim que... Eu acho que você vai me perguntar aqui, qual que é uma situação na sua vida que não poderia tirar na sua carreira? A situação do meu ombro. Sim, tem uma... Você tá falando isso, Sensei, eu tô lembrando, tem uma surfista, o nome dela é Bethany Hamilton, o pessoal aí deve conhecer ela. Ela era um prodígio quando ela era jovem, morava no Hawaii, e o tubarão mordeu ela, arrancou um braço dela. Acho que tem um filme, né? Tem um filme, Soul Surf. E até no filme ela menciona no final, ela ganha os campeonatos e tal. E, pô, quem sabe de surf aí sabe que ela é casca grossa. As ondas que ela pega aí não é pra qualquer um, não. E com um braço, né? Você adaptou tanto, mas tem uma frase que ela fala que... acho que alguém pergunta pra ela se ela voltaria atrás, uma coisa assim. E ela fala, hoje eu consigo abraçar mais pessoas com um braço do que eu conseguiria se eu tivesse tido os dois, entendeu? Tipo, o alcance, o que ela... não tem outra pessoa igual ela, entendeu? Igual você tá falando, tecnicamente, como pessoa, e a mentalidade, porque deixa para outro episódio o que aconteceu contigo, né, uns anos atrás, aí que você passou esse processo de saúde que você teve, que é outra história de superação muito grande. E essa coisa do poder de não desistir também é a responsabilidade consigo mesmo, o seu sonho, a fé em Deus e de extrair o melhor daquela situação, né? Porque você fala do seu jiu-jitsu e todo esse histórico das pessoas não conseguirem passar, fechar o triângulo, os movimentos, é algo único. Que você, nesse processo de não desistir, você puliu ali. Deus te deu isso. E hoje, poxa, os números não mentem, né? Dá pra ver a sua história aí, é algo incrível. Não, com certeza. E a história, né, da surfista é bem parecida, também acredito nisso, entendeu? Eu acho que tudo na vida tem um propósito e quando o decorrer vai passando, quando a nossa vida vai passando, a gente entende que o propósito é muito maior do que aquela passagem ali naquele momento. Sim. Então, galera, o nosso podcast do Cofre da Empurrada é bem curto, mas é uma história bem legal de dividir com vocês. Tenho certeza que tem pessoas que passaram por isso, todo mundo tem histórias, sem histórias tristes, né? Sim. Todo mundo tem a sua história de dor, todo mundo tem a sua história de superação. Isso aqui é o intuito de dividir com vocês aí um pouco do que eu já passei e com as pessoas se relacionarem com essas histórias também, né? E tentar entender que, né, igual eu falei, quando você supera, pode saber que tem uma coisa muito positiva te esperando do outro lado. Sim, uma recompensa. Então, se você estiver passando por algum momento difícil, uma lesão, qualquer coisa, um momento difícil, mental, ou físico, ou espiritual, financeiro, o que seja, entendeu? Faça o máximo para você superar. Não desista, que do outro lado pode ter certeza que tem algo muito positivo te esperando. Sim. Valeu, galera. Valeu. Até o próximo aí. Um abraço a todos. Everyday